Olá! Hoje a gente vai fazer um mergulho completo no relatório gerencial do Fundo Imobiliário RCR11, olhando especificamente para os dados de outubro de 2025. Vamos entender a estratégia, os resultados e as movimentações mais recentes do fundo. E claro, vamos começar com a informação que todo mundo mais espera. E tá aí na tela, o valor distribuído por cota em outubro foi de 80 centavos e uns quebradinhos. Esse é o rendimento que caiu na conta dos cotistas. Agora, ao longo dos próximos minutos, a gente vai destrinchar de onde veio esse dinheiro e o que ele significa dentro da estratégia geral do fundo. Bom, a nossa análise vai seguir um caminho bem lógico. Primeiro, um resumo do mês. Depois, uma visão geral para entender o DNA do fundo. Em seguida, a gente mergulha de cabeça nos detalhes do relatório e nas movimentações de outubro. E para fechar, uma conclusão com os principais pontos para ficar de olho. Então, vamos começar com aquele resumo rápido, uma fotografia do desempenho do RCR11 em outubro, olhando para os indicadores que mais importam. Olha, aqui já tem bastante coisa interessante. O rendimento de mais de 1% no mês é bem robusto, superando o CDI, e o que chama atenção é que, ao mesmo tempo, a cota na bolsa está bem mais barata que o seu valor patrimonial, o que indica um desconto. Para completar, o fundo está com 95% do patrimônio investido, ou seja, a gestão está mantendo o dinheiro trabalhando com pouquíssimo recurso parado em caixa. Certo, com esses números do mês em mente, vamos dar um passo para trás. É fundamental entender a estrutura do RCR11. Afinal, onde é que ele investe o dinheiro? O Recur 11 é o que a gente chama no mercado de FII de papel. O que isso quer dizer? Bom, em vez de comprar shoppings ou prédios comerciais, ele investe em títulos de dívida ligados ao mercado imobiliário. O principal deles são os CRIs, os Certificados de Recebíveis Imobiliários. Basicamente, o lucro do fundo vem dos juros e da correção que esses papéis pagam. E aqui a gente vê o tamanho da operação. O foco é claríssimo. CRIs. A gestão é ativa, o que significa que a equipe está sempre de olho no mercado, caçando boas oportunidades de crédito. E a dimensão do fundo é impressionante, né? São mais de 172 mil cotistas e um patrimônio que já passa dos 2,37 bilhões de reais. Agora que a base está clara, vamos para o coração da nossa análise. Um mergulho profundo no relatório gerencial, começando por como a carteira do fundo está dividida. Aqui, a estratégia do fundo fica escancarada. 91%, a imensa maioria do patrimônio está em CRIs, que é o foco principal. O restante se divide em uma pequena parcela em outros fundos imobiliários, um imóvel que pertence ao fundo e só 2% em caixa. Isso reforça aquele dado que a gente viu antes de uma alocação bem alta. E se a gente der um zoom dentro da carteira de CRIs, olha só que interessante. 86% dos títulos estão atrelados à inflação, ao IPCA. Isso significa que o fundo está muito bem posicionado para se beneficiar em um cenário de alta de preços. Outros 11% acompanham a taxa de juros, o CDI, e uma parte bem pequena está em outros indexadores. Outra divisão super importante é sobre o tipo de risco. 69% da carteira é de risco que a gente chama de corporativo, ou seja, são dívidas de empresas específicas, normalmente grandes e com boas garantias. Os outros 31% são de risco pulverizado, que é quando o risco é diluído entre muitos devedores pequenos, como em financiamentos de imóveis, por exemplo. E para a gente ter uma ideia mais concreta do que são esses investimentos, aqui estão as 5 maiores posições do fundo. A maior delas, por exemplo, é no CRI do Hotel Rosewood, lá em São Paulo, que representa quase 7% do ativo total. Isso mostra também um bom nível de diversificação, já que a maior operação não tem um peso tão gigante assim na carteira toda. E todo esse portfólio trabalhando gerou resultado, claro. Em outubro, o lucro líquido, considerando o regime de caixa, que é o que vale para distribuir dividendos, foi de 21 milhões e 250 mil reais. Foi exatamente desse bolo que saiu o pagamento para os cotistas. Bom, uma carteira desse tamanho não fica parada, né? A equipe de gestão está sempre se movimentando. Vamos ver agora o que eles fizeram de mais importante durante o mês de outubro. A principal compra do mês foi um investimento de 15 milhões de reais no CRI, Ativos Residenciais Diversificados 2. O interessante aqui é o lastro dessa operação. São projetos do programa Minha Casa Minha Vida, e o retorno esperado é bem atrativo, CDI mais 3% ao ano. Isso mostra a gestão buscando ativos com risco pulverizado e com boas taxas. Mas não foi só isso não, a gestão esteve bem ativa. Além dessa grande alocação, foram comprados outros 6 CRIs que somaram mais ou menos 12 milhões de reais. Também teve liquidação de uma operação, o CRI Fampar, que trouxe de volta 883 mil reais para o caixa. E por fim, o fundo fez uma operação de alavancagem de 20 milhões, que é uma forma de otimizar os recursos disponíveis. Ufa! Depois de passar por todos esses detalhes, o que a gente pode concluir?
Vamos tentar amarrar tudo, sintetizando os pontos fortes e aqueles que merecem um monitoramento mais de perto. O relatório de outubro acaba reforçando alguns pontos fortes do RCR11. A carteira é muito bem diversificada, com 98 operações diferentes, o que dilui bastante o risco. A gestão se mostra bem ativa, tanto comprando novos ativos quanto vendendo outros para reciclar o portfólio. A transparência do relatório também é um ponto positivo, assim como a consistência que o fundo tem mostrado na geração de rendimentos. Mas, como em todo investimento, existem pontos de atenção. O principal, claro, é o risco de crédito, que sempre existe em um fundo de CRIs. A cota patrimonial também pode ter alguma volatilidade por causa da marcação a mercado dos títulos. E o ponto mais evidente hoje é esse desconto da cota na bolsa em relação ao seu valor patrimonial. É uma situação que vale muito a pena acompanhar. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Com uma carteira tão exposta à inflação e uma parte relevante no CDI, como será que o RCR11 vai se comportar no cenário de juros e inflação que se desenha para o futuro? Será que essa estratégia vai continuar entregando bons resultados? Essa é a grande pergunta que o acompanhamento dos próximos relatórios vai nos ajudar a responder. É importante lembrar que esta análise tem um caráter puramente informativo, ok? Ela não é, de forma alguma, uma recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. A decisão de investir é sempre pessoal. Agradeço a companhia e até a próxima análise.